Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. A entrevista de hoje é diferente, o dia é especial, porque 16 de abril é o Dia Mundial da Voz, uma data que teve origem aqui no Brasil e se espalhou pelo mundo todo. Por isso eu estou uniformizada, vestindo a camisa da 27ª Campanha Nacional da Voz, que esse ano traz um tema especialíssimo. Cuide da sua voz, o som que acompanha você por toda a vida. E é verdade, né? Já fez essa reflexão também? Hoje a gente vai ter uma conversa super especial com duas pessoas incríveis, uma médica, um paciente. A gente vai ter, portanto, duas visões. E antes de começar esse bate-papo, por ser um dia tão especial, eu aproveito para agradecer a Uso Space, essa empresa que hoje abriu as portas dos seus estúdios para que a gente pudesse gravar e trazer aqui a informação da Semana da Voz, do Dia Mundial da Voz. Então, muito obrigada, Uso Space, 64 estúdios personalizáveis para que você possa gravar o seu podcast, gravar o seu conteúdo, o seu material. Excelente, meu estúdio do coração aqui, a Uso Space, que abraçou o Diálogo 360 desde o início e hoje eles participam da campanha, então oferecendo esse espaço. Muito obrigada, @uso.space lá no Instagram. Para começar o bate-papo de hoje, eu tenho o prazer de apresentar a doutora Adriana Rachia. Ela é médica, otorrinolaringologista, presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, também membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que a conversa vai ser incrível com você. Denise, eu que agradeço ao espaço, e aí Uso Space pelo espaço aqui, por ceder o espaço, agradeço de coração, e a você também por toda essa gentileza aí de nos trazer aqui para conversar sobre essa campanha e sobre as alterações da voz e o que a gente pode fazer para melhorar, né, e conscientizar mais as pessoas. Obrigada. Obrigada a você. Também temos a alegria, o prazer de receber Hernandes de Souza Rosa. Ele é um paciente, passou por um problema vocal e hoje vem dar o seu relato, porque tá tudo bem com ele. Hernandes, obrigada pela sua presença. Obrigado você, Denise, pela oportunidade de poder estar compartilhando a minha história para que chegue a mais pessoas, que mais pessoas possam ser ajudadas. É curioso, doutora, porque eu sou profissional da voz. Então, a voz é o meu instrumento de trabalho. E para quem não tem a profissão de professor, jornalista, apresentador, radialista, pode pensar que uma situação que acometa a voz não vai ter tanto impacto. E tem, né? Então, nós nos comunicamos através da voz. É uma maneira, não é a única, mas é uma maneira, é a nossa identidade, a voz, né? Então, perdê-la, o tipo de coisa que às vezes a gente só percebe quão importante é quando a gente perde. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem que considerar a voz a nossa ferramenta mais primordial aí de comunicação. Né, se a gente for, vocês estão falando aí na comunicação, né, nas profissões, a gente chama as profissões da elite vocal, né? Então vocês têm os locutores, os jornalistas, os cantores, né? Eles são a questão da elite vocal porque eles têm que ter um refinamento em relação à qualidade de voz. Mas 2/3 das profissões utilizam a voz como instrumento de trabalho. Então eu, como médica, utilizo, né, a minha voz como instrumento de trabalho. Obviamente no consultório mais, então eu preciso falar com meus pacientes, não 100% do tempo, né, como um cantor, por exemplo, um radialista, né, mas existem muitas outras profissões que exigem, né, a voz como uma forma de comunicação, não só social ali, mas também no uso laboral. Eu acho que o Hernandes também, né, Hernandes, com que você trabalha? Eu trabalho, né, como encarregado de estoque, então a gente sempre precisa ter um diálogo, né, estar conversando com os colaboradores, para poder, a gente participa de reuniões, então a voz é muito importante.
Em que momento... Então, conta um pouquinho da sua história. Quando foi que você teve um problema na voz? Foi em decorrência de uma outra situação? Queria que você explicasse. Fica à vontade para contar a tua história com a voz. Tá. A minha história ela começa em 2021, durante a pandemia. Eu era uma pessoa normal, não sentia absolutamente nada, não tinha alteração na voz. E aí eu peguei a Covid, precisei ir no hospital. E aí no pronto-socorro, o médico que me atendeu, ele só solicitou a coleta, né, no nariz e me passou uma medicação para tomar. Só que eu sou alérgico. E aí essa medicação, ela causou reação. E dos males, né, como diz o ditado, o menor, ainda bem que eu estava no hospital, porque a reação foi muito forte, precisei ir para emergência. E aí depois que ele conseguiu me estabilizar, falou, ó, preciso tirar uma tomografia do teu pulmão pra gente verificar como que tá. E aí, quando ele tirou a tomografia, pra surpresa, né, ele encontrou um tumor no mediastino. E aí ele falou que esse tumor precisava ser operado, né. E aí me liberou, porque não era um caso muito grave para aquele momento. E a partir daí começou a minha batalha, né. Aí, quando foi em 2022, em março de 2022, fiz a cirurgia para retirada desse tumor. E aí, para minha surpresa, paralisou uma corda vocal, né? Aí fiquei um bom tempo, né? 1 ano e 9 meses, praticamente sem falar direito, sem as pessoas conseguirem me ouvir, não conseguia falar no telefone. Tenho uma filhinha pequena que mal conseguia ouvir minha voz. Na época, quando ela nasceu, eu já estava com problema. Então ela não me conheceu falando praticamente. E aí, essa é um pouquinho, né, da minha história. É de como foi que perdi, né? Doutora, não foi um erro médico que aconteceu, né? E explica pra gente, era um tumor benigno no mediastino, ele contou. Onde fica o mediastino? Sabia que você ia fazer essa pergunta. Então, assim, é bem interessante a história do Hernandes, né? O mediastino é essa região anterior, na caixa torácica, onde fica o coração. Então, essa região onde você tem o coração, o timo, que são outros órgãos, os grandes vasos, né? Então a aorta saindo, então ela fica nessa região anterior aqui do coração, do tórax. E o que acontece? O nervo que inerva a prega vocal, ele é um nervo longo, que do lado esquerdo, né? Então a paralisia dele, imagino que tenha sido do lado esquerdo, foi do lado isso? esquerdo. Ele tem um trajeto longo, ele chama recorrente. Por que ele chama recorrente? Porque ele nasce ali na base do crânio, ele desce para o mediastino, ele faz uma voltinha na crosta da aorta, onde tem esse vaso maior que sai do coração, e ele volta para o pescoço para fazer a inervação do pescoço. Então ele é um nervo comprido, em que ele está extremamente suscetível às alterações de compressão, né? Ou que foi provavelmente o que aconteceu no caso dele, esse nervo devia estar encostado, o tumor devia estar encostado ali perto do nervo, porque ele passa nessa região, e quando ele fez a cirurgia, podem ter acontecido 2 coisas que eu imagino, né? Uma, ou porque o tumor estava envolvendo o nervo e ele saiu junto, né? Ou então ele estava muito encostado e quando você tira, você só machuca, entre aspas, o nervo, você provoca uma inflamação, mas você não tira ele, você não retira ele, você não lesa ele totalmente, mas ele fica machucado, só que aí ele perde a função, né? Ele pode recuperar ou não, né? Então, depois de uma cirurgia em que engloba ali o nervo, você pode ter uma recuperação ou não se esse nervo não foi lesado totalmente. No caso dele, eu imagino, assim, independente do que foi ou não, se lesou o nervo só, machucou, ou se ele foi retirado com o tumor junto, ele não teve a recuperação do movimento da prega vocal, né? Então, depois de quanto tempo que foi que você operou, você ficou com a voz ruim? Fiquei com a voz ruim. Mas ela não recuperou? Não, ela não recuperou. Fiquei 1 ano e 9 meses e ela não recuperou. Assim que terminou a cirurgia, né, que eles me liberaram do hospital, o médico falou exatamente isso que a senhora está falando, que eu poderia recuperar ou não a minha voz por completo, porque tinha afetado o nervo, inclusive esse olho também, né, aqui, ó, ele ficou um pouco caído da pálpebra, ele não era assim, e aí eles falaram para mim, você vai precisar fazer fisioterapia com fono
e aí a sua voz pode recuperar ou não. E quando machuca, quando é só um machucado nesse nervo, você espera, a maioria dos que voltam à movimentação da prega vocal voltam nos primeiros 6 meses. Então a gente aguarda esse período. Então se o cirurgião fala, olha, eu não tirei o seu nervo, né, ele ficou, eu acho que só deve ter sido só um machucado, um edema, uma inflamação. Então você espera 6 meses para tentar ver se esse nervo vai se recuperar pelo processo de reinervação, né, e por diminuição do processo inflamatório, etc. Se não volta e a voz do paciente fica com uma qualidade ruim, a gente tem outras opções de pensar em fazer o que a gente pode fazer para melhorar a voz daquele paciente. Antes de 6 meses, não. Você esperaria... Se é só um machucado, a gente não faz um tratamento definitivo. Tá. Existem algumas outras opções que aí a gente pode até comentar. Mas, Hernandes, eu acho que uma coisa que é interessante perguntar é, você acordou já rouco, né? Sim. Como é que você acordou? Você lembra? Porque assim, você acordou numa cirurgia grande, você tinha uma incisão no pescoço, imagino que você estava com um dreno, aí você foi falar e... Eu acordei na UTI, na verdade, né, porque durante a cirurgia teve uma complicaçãozinha, algo inesperado, que depois os doutores nem souberam me explicar, porque foi a minha pressão subiu muito, e os exames pré-operatórios não indicavam isso, e aí eu precisei ir para UTI. Aí quando eu acordei na UTI, eu acordei, né, meio tonto, né, vendo tudo girar, e aí quando eu tentei falar, de início a voz não saía. Aí eu já fiquei assustado, mas os médicos falaram de início, antes da cirurgia, que era para mim ficar tranquilo, que poderia acontecer. Mas a gente não espera que aconteça, né? A gente, na verdade, torce para que aquilo não seja verdade. E aí não tinha voz, né? E tentava falar, e aí minha esposa, não, calma, tá tudo bem, a cirurgia já terminou, você tá bem amparado. Aí eu tentando falar onde é que eu tô, ela não entendia nada. Depois... acho que de 2 dias, aí começou a sair um pouquinho a voz, mas você lembra como muito que era? fraca. Fraca. Muito fraquinha, tipo não sei, uma pessoa rouca, uma pessoa que tá com alguma coisa entalada, e eu ficava cansado quando falava. Além da voz ser muito ruim, eu não conseguia falar uma frase completa. A voz falhava, ficava tipo aquele, não sei, um chiado bem fraquinho, sabe? Sabe que tem paciente que fala, tem uma descrição engraçada de um paciente, porque cada um, né, óbvio que a gente não está trazendo a voz dele como era antes, né, mas os pacientes falam que é como se fosse um sopro na voz. Isso, exatamente. Eles ficam, quando eles vão fazer um E, quando a gente faz um E robusto, porque a prega vocal não quer, você fala, quando você tem a paralisia, a voz sai... E aí o tempo máximo que a gente chama de fonação fica curto e ele parece que é uma voz soprada, sabe? Um sopro, o tempo inteiro um sopro na voz. Ele fala janeiro, fevereiro, março, e aí ele cansa. Impacta até a respiração. Muito. Tem que ser quem viveu. Impactava a sua respiração. Muito. A respiração, você fica ofegante. Você tenta falar e fica ofegante. Você não consegue falar. Uma frase completa não consegue. Aí você voltou ao trabalho. Você estava com a voz prejudicada e você voltou ao trabalho. Os médicos me liberaram após 10 dias. Tá. E no retorno ao trabalho, eu imagino você se cansava demais, porque precisava falar, você tinha que fazer um esforço sobre-humano para que seus colegas pudessem te entender. E isso cansa, acho que existe a exaustão física mesmo, que você está fazendo um esforço maior, e até uma exaustão mental, né? Muito. Acho que o mental ainda é pior ainda do que o esforço físico, né? Porque o mental, ele chega a te impactar tanto que você acha que você é incapaz, né? Porque você está independente do cargo que você esteja, né? Mas no meu caso, que eu precisava liderar uma equipe. E como que eu passava as instruções para essas equipes? Que as equipes não conseguiam me entender. O local deve ser barulhento, né? Então... O local é muito barulhento, muitas pessoas transitando, né? Porque é um estoque, entra e sai pessoal, telefone tocando, então aí ficava muito difícil para as pessoas. Quando o médico falou para você que pode ser que você recupere essa voz, pode ser que você não recupere, como que essa informação te impactou? De início, ela me impactou justamente por essa questão, né? Como que eu vou conseguir me comunicar? Mas
por outro lado, eu precisava fazer cirurgia também, né? Então, você fica aqui, Fiz o que tinha que ser feito. Agora vamos lidar com o próximo passo. Exatamente. Quem foi, de que maneira você chegou ao próximo médico, ao próximo serviço que disse a você assim, olha, eu consigo reverter isso? Foi através da fono. Tá. Né? A minha fono, ela foi e falou pra mim, que até então eu não sabia. Olha, eu acho que dá pra reverter a sua voz. A sua voz, ela tá muito ruim, mas acho que dá pra gente reverter. Você tem que procurar um especialista em voz, que existe um tipo de cirurgia que é feito que recupera a voz. E aí eu passei a procurar. Acho que tem uma coisa importante aqui, que é assim, quando você tem a paralisia da prega vocal por conta dessa lesão do nervo laringeu, então quando você faz a paralisia, essa paralisia ela pode estar, a prega que estava enervada deixa de se mexer, ela não se mexe mais, ela fica paralisada. Só que a posição da onde está essa prega vai interferir no sintoma daquele paciente. Então, se a prega está mais para o meio, a outra prega abre para respirar e na hora de fechar a voz não tem uma qualidade de voz tão ruim. Então, ela fica menos soprosa. Só que essa prega pode se posicionar numa posição mais lateral. E nesse caso, a voz fica com uma qualidade muito ruim, o paciente tem muito engasgo, então o paciente engasga mesmo, porque ele perde aquela proteção, a tosse dele também fica ineficaz, às vezes ele tem pneumonias de repetição, então a posição dessa prega vocal também vai interferir no sintoma. E aí o primeiro tratamento que o paciente, até porque você não sabe se vai ter uma recuperação ou não, porque a gente tem aquela janela de 6 meses, você encaminha o paciente para uma fonoaudióloga para ela fazer alguns exercícios para deixar aquele tônus muscular, tentar recuperar um pouquinho essa questão do posicionamento dessa prega vocal. Então a fono ajuda bastante neste processo, né? Principalmente se a prega vocal está numa posição mais para o meio. Né? E aí ele provavelmente foi para a fono, e aí a fono consegue perceber o limite terapêutico da especialidade. Olha, daqui não vai dar mais, né? Então, acho que você tem que procurar agora, que você tem a paralisia, passou o tempo, acho que existem outras opções para tentar te ajudar mais do que só os exercícios. Legal. Exatamente. E aí você buscou, então, a especialidade médica é otorrinolaringologia. Vocês cuidam de ouvidos, nariz e garganta. E dentro dessa especialidade, você tem subespecialidades. Tem otorrino que cuida mais de zumbido, otorrino que, enfim, opera, é uma especialidade cirúrgica, né? Então você tem ali as linhas de predileção do próprio profissional, do próprio médico, e existem os otorrinos que se dedicam mais à parte da laringe, é isso? Isso. E esses são os profissionais que costumam receber esses casos que precisam aí dessa subespecialidade. Denise, assim, o otorrino, né, a formação da otorrinolaringologia engloba ouvido, nariz e garganta, faz parte da formação, né, de um residente na residência, que ele tenha todo o arsenal para poder tratar todas essas doenças, né? Então, o otorrinolaringologista, ele vai tratar tudo. Só que tem algumas coisas muito mais específicas, por exemplo, no caso de uma paralisia, que você tem uma cirurgia muito específica para fazer, que você acaba tendo que ir para uma super especialidade. Né? Então, aqueles médicos que vão tratar especificamente aquela doença que é um pouquinho mais diferente, né? Então não é tão usual, você precisa ter um pouquinho mais de aprofundamento naquela super especialidade. Tá? Perfeito. E assim foi com você. Então, depois de 1 ano e 9 meses, tendo dificuldade vocal, você falou que a sua filha, isso chama bastante atenção, né? Minha filha não me conheceu falando. Foi, exatamente. E o filho, né? Então, todos nós temos filhos, criança aqui, né? O filho, ele reconhece a nossa voz de longe, né? A voz do pai, a voz da mãe, das pessoas que estão ali mais perto. De algum jeito, isso te frustrou. Sim. Até
A forma mais fácil, assim, dela me reconhecer era através de assovio. Quando eu chegava em casa, aí ela, papai chegou. Então ela não conhecia minha voz, mas ela conhecia o assovio, né? Olha que interessante, porque no assovio o som você sabe por onde sai, né? Não é pela laringe, né? É pelo lábio. Aqui. Então, você não precisa, você deixa a sua prega vocal aberta, que já estava aberta dele, né? E aí o som vai sair aqui, ó. Perfeito. Né? Perfeito. E aí você buscou, então, depois sua filha teve a oportunidade, né, de conhecer a sua voz, você retomou a sua potência. Hoje você considera que você retomou a sua voz como era antes? Eu acredito que 95%. Praticamente igual, né? O que era antes. Perfeito. Eu não tenho mais dificuldade em comunicar, nem atender telefone, falar em público, em reuniões. O pessoal consegue me entender normal. Se eu preciso falar um pouco mais alto, o pessoal, antes eu tentava falar mais alto, se tivesse uma distância como daqui na porta, o pessoal não me escutava. Se o pessoal virasse as costas, já era. E pra mim, como eu tentando falar, o pessoal não conseguia me escutar. Às vezes dá uma pausa um pouquinho mais longa, né? A turma acha que acabou, já vai embora e você precisa chamar de novo e acaba perdendo pra isso. Você, né? que tem um cargo de liderança, você tem uma voz com sopro, uma voz soprosa, você não passa a liderança que você precisa passar. Sim. Porque você vai falar alguma coisa, a sua voz sai fraca. Então você acaba passando uma fragilidade que o teu cargo não... Né, e que você, às vezes, não combinam, né? Então, é muito difícil mesmo, para quem tem que trabalhar com voz numa situação dessa, né, de paralisia. E aí teve até um caso, né, após a cirurgia, voltando à história da minha filha, que ela não me conheceu com voz. Depois que eu fiz a cirurgia, aí passou os 10 dias de repouso total, né, que você não pode falar mesmo. Aí quando eu pude falar, né, o primeiro dia que eu fui falar, quando eu tirei o curativo, passou os 10 dias, fui no banheiro, escovei o dente, aí quando eu saí, eu tentei falar, né, pra ver se a voz saía mesmo, até uma surpresa pra mim, será que eu vou ter voz? Aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar minha filha, né, ver se a voz sai, né, só tava eu e ela em casa. Aí eu falei, papai, aí ela virou pra mim, se espantou, né. Papai, você está falando! Nossa, aquilo foi uma emoção tão grande no momento, que ela não conhecia praticamente a minha voz, né? E ela virou pra mim, assim, espontâneo, né? Eu falei, nossa, então tô falando mesmo, né? E ela tava nessa expectativa também, mesmo sendo tão pequenininha, né? Ela tava nessa expectativa também. Qual foi essa cirurgia que o Hernandes fez, doutora? E essa cirurgia, então, que ele fez, que a gente vai comentar, ela pode ser feita em quem teve a lesão. Então, quando machucou a corda vocal, independente da posição, queria que você explicasse. Então, quando você tem uma paralisia de prega vocal, a gente investiga a causa. Então, assim, no caso dele, ele teve a paralisia pós a cirurgia, né? Então, teve a cirurgia, acordou rouco, tinha paralisia de prega vocal e foi por conta do procedimento, seja porque machucou, seja porque tirou o tumor e o nervo estava lá. Mas tem alguns pacientes e isso poderia ter acontecido com o Hernandes, que em vez de achar numa tomografia, porque estava com uma suspeita lá da questão do Covid, ele podia ter um dia acordado rouco. Sim, ele acordou rouco e aí ele tem uma paralisia e aí vai fazer a investigação dessa paralisia, o que pode ter acontecido para esse nervo paralisar. Então a gente investiga, faz uma tomografia e fala, achei um tumor. Então, o paciente que tem uma paralisia, ele tem que fazer um screening de investigação, a não ser que você tenha uma causa pontual. Operei a tireoide, tive paralisia depois. Operei um neuroma, né, no mediastino, tive uma paralisia. Tem paciente que tem pós-tuberculose, por exemplo, tem uma lesão no ápice do pulmão, tem paralisia. Ou tem um trauma, toma uma pranchada aqui no pescoço, tem uma paralisia. Então, quando você não tem uma causa e efeito ali bem determinada, você faz uma investigação, sim, para saber a causa dessa paralisia. Passado o tempo, então, da investigação, você vê, né, qual foi a causa, espera, eventualmente, os 6 meses, né, para ver se vai ter algum grau de reinervação, a gente está autorizado a fazer um procedimento cirúrgico
de preenchimento. Então, só para vocês entenderem, quando você tem a paralisia, o teu músculo fica atrofiado. Então, vocês já viram pacientes com atrofia por uma paralisia cerebral? O músculo fica todo atrofiado, porque você não tem mais um nervo levando a inervação daquele músculo. Isso acontece na prega vocal. Ela fica atrofiada, né? Ela fica arqueada. Então, ela não só não mexe, mas ela perde a sustentação da parte do músculo. Então, a cirurgia serve para reposicionar a prega vocal no local e colocar um bloco de silicone nessa prega vocal para dar essa sustentação que ela perdeu. Eu acho, na minha opinião, uma das cirurgias mais bonitas da laringologia, porque é uma cirurgia que a gente faz com anestesia local, e aí a gente vai conversar, que eu acho que legal é se o Hernandes dá o depoimento. Então, esse paciente é sedado só, então ele fica dormindo, mas não é entubado, ele não dorme aquela anestesia profunda, né, que você é entubado, não é uma anestesia geral, é só uma sedação. E aí a gente faz uma cirurgia por fora da laringe. Então, a gente não entra pela boca, a gente entra por fora dessa estrutura e faz uma janelinha na cartilagem e coloca um bloquinho de silicone que a gente molda esse bloco do tamanho exato de que precisa para trazer essa prega vocal para o meio. Então, ele é personalizado, o bloco. E a gente, nessa hora que a gente está colocando e ajustando o tamanho do bloco, a gente olha por dentro do nariz a laringe, a gente faz uma nasofibro, acorda o paciente, então a gente acorda o Hernandes ali na hora e testa a voz na hora. E quando a gente testa, é quase uma, assim, é muito legal mesmo de ver, porque você vê uma voz... E você vai testando o ajuste da voz, dependendo se você coloca muito grande o bloco de silicone, ou seja, muito gordão, muito grande, a voz fica estrangulada, fica muito estrangulada. Se você põe um molde muito pequenininho, ou seja, que não ajustou completamente, a voz ainda fica soprosa. Mas aí você vai ajustando, chega uma hora que faz... Você sabe que aquele é o tamanho do bloco. Aí você ceda ele de novo, termina de colocar o bloco, termina de fechar, e aí deixa eles 10 dias calado, para depois a gente ver o resultado final. Esses 10 dias calado é para consolidar o que foi feito, dá para dizer assim? Mas é porque incha, né? Então você também não quer deixar, é igual você operar, né, o abdômen, vai estressar, pedir né? para correr. Tá. Você deixa ele lá quietinho para ajudar na cicatrização, e você tá colocando um corpo estranho ali, né? Então, você tem hematoma, assim, você faz uma cervicotomia, uma cirurgia externa, né? É uma cirurgia que faz incisão, mas é bem bacana. Você lembra, Hernandes, de estar acordado ali no centro cirúrgico e do pedido, então, do médico? Lembro sim. Foi muito legal, né? Porque, como a doutora mencionou, a minha voz era muito fraquinha. Daí, durante o procedimento, né, quando eles começaram a pedir, né, quando a doutora começou a pedir, Hernandes, fala com a gente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí a gente vai ajustar a voz, né, aí começou a falar que a minha voz começou a sair já com um timbre melhor, nossa, se sente já, opa, o negócio tá melhorando, né, mas é muito bom. Não, e é engraçadíssimo, para o paciente deve ser horrível. Porque ele tá com um monte de campo na cabeça, uma pessoa, porque a gente tá estéreo. Perfeito. Ele tá com um monte de coisa na cabeça, só aqui para fora, alguém colocando um negócio no nariz dele e pedindo, faz um E. E ele ainda tá meio sonolento. Aí você faz um E forte. Aí você vai ajustando. E a gente tem que ajustar por tamanho, então são bloquinhos, aí você tira o leguinho, que é o bloquinho, põe um leguinho maior, põe um leguinho menor, ajusta aqui, ajusta ali, até que chega uma hora que fala, não, agora tá bom. E fica todo mundo dando palpite, fica a instrumentadora dando palpite, fica o anestesista falando, nossa, ficou bom, hein? Aí passa alguém e fala, nossa, a voz dele tava assim, e na hora parece quase uma coisa, tipo, uma lâmpada acendendo, porque a voz melhora na hora, né? E aí o resultado final. Depois você vai ficar os 10 dias calado, mas o esperado é que fique do jeito que você colocou lá. Sempre tem uma questão do ajuste, né? E aí depois volta para fono. Porque às vezes esse refinamento, né? Acaba sendo, assim, esse refinamento a fono tem que dar, né? Porque são pacientes que ficaram muito... Você não volta ao movimento da prega vocal. Você simplesmente ajusta a posição dela.
Antes da gente começar a entrevista, a doutora falou, o Hernandes tem uma história, não ficou tanto tempo com problema vocal, e eu perguntei, quanto tempo, Hernandes? 1 ano e 9 meses. Eu falei, doutora, foi bastante tempo. Tem casos, então, que a pessoa fica, de fato, um tempo mais alongado, a ponto de, talvez, se não tiver uma gravação, nem lembrar mais como era essa voz, né? Sabe, Denise, eu acho que e eu acho que esse espaço é extremamente importante, a presença do Hernandes para contar a história dele, porque não é todo mundo que sabe que tem essa cirurgia. Então, é muito mais assim, e normalmente às vezes essa cirurgia vem depois de alguma coisa muito grande. Então, assim, essa paralisia pode ser, por exemplo, depois que o paciente teve um AVC hemorrágico. Então, ele quase morreu e depois ele passa por toda a recuperação e aí, né, ele fica com a voz ruim e, nossa, você tem que dar graças a Deus que você está vivo. Você está com a voz ruim agora, mas assim, pelo menos você está vivo, né? Então, assim, você tinha um tumor no mediastino. Tudo bem, era um tumor benigno, mas você tinha um tumor no mediastino, mas você está vivo, né? Você tinha um tumor. Eu operei um paciente que tinha um tumor esofágico, 40 e poucos anos. Você sobreviveu ao tumor esofágico. Você tá rouco, mas você tá aí. Só que depois que passa pelo processo de recuperação da doença ali que causou aquilo, a voz precisa voltar, para esse paciente voltar à vida dele normal. Ele sobreviveu ao tumor, ele sobreviveu mas ele quer ter a voz dele de volta, né? Para seguir na normalidade. E você é muito jovem, né, Hernandes? Quantos anos você tem? Hoje tenho 40. 40 anos? Ah, tudo bem que a gente sabe que a voz envelhece. Mas 40 anos é muito jovem, né? Pois é. E aí a gente tem... Esse espaço é importante porque as pessoas precisam saber que existe a possibilidade de melhorar a voz depois dessa condição, né? Que é uma cirurgia... Que tudo bem, é um novo procedimento, você precisa passar por uma nova, mas assim, para você ter uma qualidade de voz melhor, é uma cirurgia totalmente tolerável, né? Assim, eu imagino que para você, né, depois ainda mais de ter passado por uma cervicotomia... A cirurgia é super tranquila, é rápida, a gente não fica totalmente sedado, como a doutora mesmo já frisou. E você fica acordado o tempo inteiro, você sai da cirurgia, no outro dia você tá em casa. E o motivo da cirurgia para recuperar essa voz já anima, né? Já te anima, você já tinha passado por uma situação muito pior, né? E não é todo mundo que sabe. Eu acho que você passou por uma situação assim, né? Eu passei por essa situação porque quando a fono me falou que tinha o procedimento, mas ela não especificou qual que era o procedimento, como que era feito. Pediu pra me procurar otorrino. E eu fui em 2 otorrinos e nenhum dos dois me falou que tinha. E um ainda me falou assim, eu tenho um colega que faz um tipo de preenchimento com botox. Eu voltei e falei pra fono. Aí ela falou, eu não sei qual é o procedimento que é feito. Eu sei que tem, mas não sei o qual. Então eu tive dificuldade. Disseminar informação, que é o que a gente está fazendo nesse espaço, é extremamente importante. As pessoas para o paciente precisam saber. E para a classe médica. E para a classe médica. Tá. Isso que é legal, né? Então, ninguém tem que saber sobre tudo, mas estando na tua área ali, então a fono tem que saber. Você falou das sequelas do AVC, né? Como atingem aí o corpo todo, você tem que saber quais são as alternativas. A pessoa pode escolher não fazer, mas você tem que dar essa informação. Precisam de um tempo, porque não só, porque assim existe a paralisia idiopática. Então assim, você acorda, amanhã eu acordo rouca, faço o exame, estou com uma paralisia, não sei a causa, acredito às vezes seja uma causa viral, às vezes volta, às vezes não volta. Isso é uma situação. Mas as situações em que o paciente passou por algum processo muito traumático, né, seja tumor ou seja um AVC, eles precisam de um tempo, né? Então, e é bem isso. Os pacientes às vezes vêm porque alguém encaminhou, aí eles descobrem que tem uma paralisia, a voz está péssima desse jeito, eles estão engasgando. Aí às vezes eles demoram 1 ano, 2 anos, aí daí eles voltam. Porque aí aquele processo que fez ele ter aquilo já foi. E eles precisam voltar a recuperar a vida deles, né? Na plenitude.
por si só, a questão da voz não estar com sua potência máxima já é um problema. Um problemão. Nesse tempo, antes da nossa entrevista, eu ouvi relatos de pessoas até que perderam emprego, que decidiram abandonar, outras que foram desligadas por conta aí dessa dificuldade vocal. Porém, quando você fala de engasgo, aí a gente já vai para uma coisa, opa, não é só que a minha voz não tá 100%. Eu tô ficando doente, porque eu tô engasgando e aí faz parte do mecanismo nosso, né, de defesa, de ver ali para onde vai o quê, né, o ar, a comida, eu queria o líquido, né, queria que você falasse sobre isso também, doutora, porque aí quando tem engasgo, peraí, tá tendo pneumonia de repetição e é por conta disso, então a gente tem que abordar. Nos pacientes que têm engasgo, a gente às vezes faz um procedimento mais precoce. Então, assim, pacientes que estão engasgando e estão com a pérga vocal muito aberta, então, e que você... Sim, tem pacientes que você quer esperar um pouquinho mais de tempo para pensar no tratamento definitivo, que é com a tireoplastia. Mas tem procedimentos que são temporários. Então, você vai trazer um conforto para aquele paciente, você vai melhorar a eficiência glótica que a gente fala. Então, a gente melhora o fechamento glótico, a gente melhora a tosse dele, a gente protege melhor a via aérea inferior contra a pneumonia, mas que são temporários, não um tratamento definitivo que você coloca um bloco de silicone. Então, o que a gente pode fazer é colocar um ácido hialurônico, que é esses preenchedores que a gente coloca assim na face, mas você pode colocar na prega vocal. Esses preenchedores têm tempos de duração menores, mas podem durar ali em torno de 6 meses. Então, se você, por exemplo, o Hernani chegasse aqui, né? Olha, operou, fez a cirurgia para tirar o tumor do mediastino, tá super rouco, mas está engasgando um monte. Tá fazendo fono, não tá ajudando. Como eu tô querendo esperar mais um tempo ali, porque o cirurgião dele falou, olha, eu não tirei o nervo. Esse nervo está intacto, quero esperar um pouquinho mais de tempo. Você injeta ácido hialurônico, você recupera um pouquinho a função de proteção dessa laringe para esperar mais tempo para ver se ele consegue, se vai voltar esse movimento da prega vocal ou não. Então, existem opções, porque engasgo faz parte, é uma das funções, né? Proteger a via aérea inferior é uma das funções mais importantes da laringe, né? Então, quando você não tem isso, você precisa trazer alguma coisa para aquele paciente para proteger ele, né, de ter uma pneumonia, né, que são quadros extremamente que tem uma morbidade grande, né. Conscientizar sobre a saúde vocal. Então, né, quando a gente fala que a voz envelhece, a gente está falando dessa frouxidão, vai ficando mais flácida, as cordas vocais vão ficando mais flácidas? Não necessariamente. No envelhecimento, a gente não tem a paralisia, né? Então as pregas vocais se mexem, mas a gente vai perdendo um pouco da musculatura mesmo. Então a gente vai perdendo músculo, né? Ao medida que a gente vai envelhecendo, infelizmente, e na prega vocal também. Então, o que vai acontecendo é que você vai ficando com a voz mais fraca. Então, se você conversar com uma pessoa idosa, né? Você vai percebendo que às vezes a parte, né? E hoje a gente tem uma longevidade maior da população. Então, você percebe que são pessoas que são economicamente ativas, que são pessoas que externamente estão super bem, né? Porque a gente tem, né, a questão do rejuvenescimento facial, etc., mas que a voz não condiz. Não acompanha, né? Não acompanha. Então, a gente também pode fazer exercício vocal com fonoterapia, ver se é só isso mesmo, né? Com exames, né? E, eventualmente, colocar ácido hialurônico para também trazer um pouco mais de robustez naquela voz e deixar aquela voz mais forte, né? Com o senão, né, que esse ácido hialurônico, ele reabsorve, então a gente tem que ficar reaplicando. Uhum. Mas é tranquilo de fazer essa aplicação? É fácil de fazer essa abordagem? A gente pode fazer com anestesia, na verdade, no consultório ou no centro cirúrgico com sedação, porque não é todo mundo que tolera, né, fazer ambulatorial. Porque você tem que fazer uma injeção pelo pescoço. Uma região super complicada, né? Então não é todo mundo que tolera. Tá ótimo. Não ignorar os sinais. Eu queria, então, caminhar para o fim do nosso bate-papo, falando justamente sobre isso, né? Então, claro que se eu amanheço rouca e eu tenho uma gravação,
vai me atrapalhar demais naquele dia, né? Então, se eu ficar rouca por 1 semana, 2 semanas, eu vou ter uma perda muito grande, porque eu preciso, né? Então, eu tenho que ser compreendida aqui, o áudio tem que ficar bom, ainda que a gente tenha microfone, que quantas vezes eu já apresentei um pouquinho afônica, né? Muitas vezes. Mas quais são os sinais e por quanto tempo a gente tolera? Porque eu estava vendo alguns relatos, né, de radialistas, a gente logo vai procurar essa ajuda, porque a gente perde muito. Para quem não é o profissional da voz, como você falou ali, da elite vocal, às vezes é alguém que negligencia. Então, vou imaginar que uma dona de casa, será que ela tolera ficar mais tempo? Isso é muito ruim para a voz dela? Eu queria que você comentasse, doutora. Acho que é importante que as pessoas saibam, assim, as principais causas de rouquidão, que é essa que você comentou, são pacientes que ficam roucos depois de um resfriado. Então, peguei um resfriado, fiquei rouco, né? Tô rouco porque eu tô com um resfriado. Essa rouquidão passa como um resfriado. De 3, 10 dias, você tá ótimo. Você fica rouco, você toma ali, né, bastante líquido, faz um pouco de repouso vocal, pronto, melhorou. Então, em menos de 1 semana, você tem que estar bem. Se essa rouquidão persiste, né, principalmente a mais do que 15 dias, então, assim, dor para falar persistente, rouquidão, falha na voz, alterações do timbre, você ficar, né, com uma voz mais agravada, né, uma dificuldade às vezes de fazer mais agudo, falhas, né, ela ficar com uma voz mais intercortada, nódulos na região cervical, engasgos frequentes, a pessoa deve procurar um otorrinolaringologista, porque o ideal, né, é mandatório que ele faça um exame para descartar e ter um diagnóstico correto do que está acontecendo. E dentre desses diagnósticos, descartar alterações que podem predispor ali a um câncer de laringe. Eu acho que o cerne aí maior da nossa campanha, né, a mensagem primordial é, obviamente, cuidar da voz, os cuidados da voz, as doenças que causam a voz, mas principalmente levar as pessoas a procurarem ajuda médica quando elas têm uma causa mais persistente, porque o diagnóstico precoce do câncer de laringe, ele é extremamente gratificante para quem faz, porque você consegue tratar aquele paciente, se você tem uma suspeita que aquilo é um tumor, descascando, né? Você tira aquela lesão inicial, só tirando um pedacinho ali da prega vocal, e você cura aquele paciente sem alterar a voz dele, ou alterar muito pouco, né? Então, você consegue, com um diagnóstico precoce, promover a cura daquela lesão, daquele câncer, sem trazer grandes prejuízos para aquele paciente. E se o paciente negligencia, isso acontece com muita frequência. Uma rouquidão não passa 1 mês. Vovô, você tá rouco. Tudo bem, tomei gelado. Vovô, você tá rouco. Porque peguei uma friagem. E aí aquilo vai passando, quando ele vai procurar, ele já tá com a voz super rouca, ele às vezes está com dificuldade para respirar, e aí não tem o que a gente fazer a não ser tirar a laringe dele inteira, ou fazer cirurgias maiores, quando precisam ele fazer radioquimioterapia, em que você tem uma morbidade maior e uma chance de cura cada vez menor, à medida que esse tumor está mais avançando. Se é uma pessoa tabagista, então? Os principais fatores de riscos é o tabagismo e o abuso de álcool. Então, pacientes tabagistas são os que também mais têm que ir, porque você tem um fator de risco aumentado. E são os que menos vão, porque eles têm medo. E a voz já é diferente do tabagista também, né? Muda, né? A voz muda. Assim, não é só a rouquidão do tabagista. Ele percebe uma mudança, porque a rouquidão do tabagista é uma coisa cumulativa. Tá. Vai acontecendo aquela voz mais agravada, mais cumulativa. Mas nesses pacientes muda, eles percebem uma mudança na qualidade, mas eles demoram demais. E eles também têm medo, porque eles sabem que eles têm um risco maior. O diagnóstico precoce, então, além de salvar essa vida, preserva o funcionamento do organismo, porque se você do órgão, porque se você tira a laringe é um tubo que está aqui na garganta. Se você tira a laringe, o que você tem que fazer? Você fica com uma traqueostomia permanente. Tem que fazer o furinho da traque. Tem que fazer o furinho da traque, você não tem mais o órgão aqui, né? A corda vocal tá junto nesse combo, vai embora.
normalmente vai o que está alterado, vai o que está comprometido, né? Então, em tumores avançados, o que se faz é ou protocolos de preservação de órgão, que é fazer radioquímio, ou retirar a laringe como um todo, em bloco, né? E aí o paciente fica com uma traqueostomia permanente. E com uma chance de cura menor, né? Então, esses pacientes têm uma sobrevida menor, né? Porque você, eventualmente, tem disseminação do tumor, né? À medida que vai ficando maior, né? Não negligenciar os sinais. Cuidar, então, da voz. Então, a gente está falando de voz, né, da potência, de como isso impacta no trabalho, na vida social, e de diagnóstico precoce de câncer de laringe. Exame para fazer esse diagnóstico? Você falou de nasofibro. A gente faz um exame, quando a pessoa está rouca, o que a gente precisa fazer é ver a corda vocal, né? Então, a gente olha e vê a corda vocal. Então, tem duas formas, ou a gente faz o exame colocando uma fibra óptica no nariz, e a gente olha numa câmera, a corda vocal, a região supraglótica, a base de língua aqui, ou então a gente faz pela boca. E o exame pela boca, você coloca um laringoscópio, né, que é uma ótica rígida pela boca, e pede para o paciente fazer um E. E é um exame extremamente tolerável, né? E aí você olha ali a laringe, vê se tem uma paralisia, se tem um pólipo, um calo, ou se tem alguma lesão suspeita. E uma vez que você tem uma lesão suspeita, você tem que fazer uma biópsia. Tá? E é um exame extremamente tolerável, não é um exame tranquilo. Tolerável e rápido, né? Simples para fazer, não dói, não incomoda. Se você suspeitar, doutora, que não tá legal, você quer fazer uma biópsia, aí você precisa de um segundo passo, ou no próprio consultório, no exame que você faz, você consegue fazer? Tem pacientes que toleram pela localização, porque assim, a região da garganta é uma região que se dá muito reflexo nauseoso. Então, é aquela coisa, você escova os dentes, tem paciente que já quer vomitar, já te colocar o palito, né, um abaixador de língua, ou quando fala, eu escovo os dentes, eu sinto náusea. Né? Esses pacientes são super difíceis, porque você tem que colocar uma pinça aqui embaixo para tirar um pedacinho. Mas é possível fazer uma biópsia com anestesia local, né? Na verdade, nem a sedação. Você coloca uma xilocaína spray, uma anestesia local aqui tópica, vai lá com uma pincinha e tira. Mas tem pacientes que não toleram e você precisa ir para o centro cirúrgico, tá? Então, vai depender muito de caso a caso. Mesmo porque, em algumas lesões suspeitas, se você, eventualmente, você pode tirar a lesão como um todo no centro cirúrgico e, se for tumor, você já curou. Né? Você já tirou a lesão por inteiro. Então, margem, o que mais você precisa. Você tira e aí você já resolve o paciente. Você faz a biópsia e o tratamento curativo junto. Que esse material vai para análise enquanto o paciente está ali. E aí você vê, já tá tem tudo resposta. Livre e acabou, já tá tudo. Né? Agora é só acompanhar e fazer o segmento, que é uma outra coisa importante. O paciente faz diagnóstico de tumor, tem que seguir 5 anos fazendo exame para ver se está tudo bem. Eu adorei esse bate-papo. Hernandes, acho que sua presença aqui enriqueceu demais com o teu relato. Obrigada por contar essa história. A gente estava comentando que não é todo paciente que se dispõe a falar. As pessoas, às vezes, não querem reviver. Mas pode ser uma questão de tempo, e que seja mesmo, porque quando você traz esse relato, você aumenta nas pessoas a vontade de, olha, no nosso checklist, sabe? Então, não deixar passar os sinais. Se você passou por uma situação como o Hernandes, então, e ficou ali com um problema vocal, buscar esse próximo passo. Acho que isso dá força pra gente. Obrigada, Hernandes. Obrigado você, Denise. Só tenho a agradecer. Eu gostaria também de agradecer a toda a equipe médica que cuidou de mim, que fez a cirurgia. Meu agradecimento. A minha família agradece, principalmente a minha pequenininha, que não conhecia a minha voz, né? Isso é muito gratificante. Só tenho a agradecer a toda a equipe. Obrigado pelo excelente trabalho e continue assim. E que mais pessoas, né, que essa campanha chegue ao ouvido de mais pessoas, para que mais pessoas possam ser operadas, se tiver passando pelo mesmo problema que eu passei, para poder ter uma qualidade de voz melhor, né? Porque a voz é tudo. Pra gente, realmente, a voz é muito importante. E a gente só sabe quando perde. Parabéns pela coragem do relato aqui. Obrigada, viu? Obrigado por reviver essa história e multiplicar a informação aqui com a gente. Obrigada. Obrigado. Doutora, obrigada. Depois que o Hernandes falou, a gente pode encerrar.
Obrigada, doutora. Que incrível o seu trabalho. Parabéns pela campanha. O tema da campanha esse ano, assim, já começa mexendo com a gente, né? Cuide da sua voz, o som que acompanha você por toda a vida, né? Então, que a gente possa mesmo cuidar da voz, entender ali as fases da vida também que vão refletir na nossa voz, mas que a gente não perca essa potência. Tem profissional que pode ajudar, se houver uma sequela, um problema, tem cirurgia, tem otorrinolaringologista para nos ajudar. Eu gosto muito da especialidade também. Queria te agradecer demais, doutora. Obrigada por ter vindo hoje. Que a gente, né, esteja fazendo a nossa parte mesmo de dar voz à campanha, à semana, ao Dia Mundial da Voz. Obrigada. Eu que agradeço, Denise. Muito obrigada pelo espaço. Aproveito para fazer os nossos agradecimentos aqui à ABOL CCF, que é a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Lá no Instagram é ABOL-CCF, do jeitinho que está escrito aí na sua tela. @cuide da sua voz também, @cuide da sua voz, e um outro perfil, @otorrino e você. Otorrino e você. Obrigada. Essa entrevista foi incrível, emocionante o seu relato, Hernandes, e parabéns, doutora. Assim como o Hernandes agradece a equipe que o atendeu, né? Esse acolhimento, a gente sabe da responsabilidade, da importância do relacionamento médico-paciente, né? Então, tenho certeza que você recebe diariamente muitos obrigado, doutora, né? E que assim seja, que a gente possa ter essa corrente, que as pessoas falem e que outras se sintam encorajadas a buscar ali o tratamento para o que incomoda e para as sequelas que ficaram aí. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que escolheu nos assistir. A gente fica por aqui. Você sabe que a vida é feita de diálogos e conexões, é o nosso lema aqui do Diálogo 360, mas hoje, como é um dia especial, eu vou terminar fazendo um pedido para você. Cuide da sua voz, o som que acompanha você por toda a vida. A gente se vê. Tchau!